O Jornal da Bandeirante Gente recebe hoje o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, que ocupou cargos públicos aqui em São Paulo, tanto no âmbito estadual como no municipal. Estava no seu horizonte se tornar um ministro da Suprema Corte? É um prazer estar aqui novamente com vocês. Veja, logicamente, todo aquele professor de direito constitucional, quem estuda o direito constitucional, eu sou professor aqui na USP, no Mackenzie, fui promotor de justiça, você sempre almeja um dia, quem sabe, poder chegar à Suprema Corte do país. Logicamente, no momento em que eu estava, até porque não havia nenhuma vaga, nenhuma possibilidade de abertura de vaga, não era esse o meu projeto. Tanto que eu estava aqui na Secretaria de Segurança Pública, fui convidado para o Ministério da Justiça, assumi o Ministério da Justiça e pretendia, ao acabar o mandato do presidente, retornar a São Paulo. Mais uma série de contingências, o falecimento precoce do ministro Theori acabou possibilitando que eu assumisse essa vaga e espero poder contribuir não só para o Supremo, mas principalmente para o país. E talvez o presidente Temer tivesse a mesma aspiração, não é, doutor Alexandre? Mas caiu no colo dele a presidência da República, né? E, então, não sei se esse desejo ficou frustrado ou suspenso apenas. Um constitucionalista, né, todo constitucionalista sempre acompanha o Supremo Tribunal Federal e é um orgulho eu poder já estar quase completando o meu primeiro ano judiciário no Supremo. Ministro, o que vai dar tempo do Supremo se debruçar das pautas importantes que estão aí na ordem do dia antes do recesso do fim do ano? O senhor acha que a questão do foro privilegiado vai voltar ao plenário ainda nesse mês de dezembro? Tem algum outro projeto de relevância pautado aí para as próximas sessões? Nós temos a pauta de dezembro, obviamente a presidente do Supremo Tribunal Federal, a ministra Carmen, ela pode alterar a pauta se houver necessidade, mas há questões importantes já pautadas. Nessa quarta-feira, nós já vamos analisar a questão da possibilidade ou não das assembleias legislativas estaduais suspenderem as prisões decretadas pelos tribunais estaduais e as medidas cautelares eventualmente substitutivas. Essa é uma questão importante, nós já analisamos em relação ao Senado Federal e à Câmara dos Deputados e agora em relação às assembleias. E é uma questão constitucional essa. E é uma questão constitucional, porque o artigo 53 estabelece, e Zé Paulo, isso é importante porque às vezes, eu faço um parênteses aqui, às vezes as pessoas, corretamente porque elas não são da área jurídica, às vezes elas não entendem o porquê de algumas decisões do Supremo Tribunal Federal. Mas o Supremo Tribunal Federal, assim como o Poder Executivo e o Poder Legislativo, ele também deve respeito à Constituição. O Supremo interpreta a Constituição onde há possibilidade de interpretação. Onde a Constituição determina, o Supremo deve cumprir. Então, às vezes, o Supremo Tribunal Federal, mesmo não concordando com o texto da Constituição, que o legislador constituinte estabeleceu, ele também é obrigado a cumprir a Constituição. E foi isso que ocorreu no julgamento das prisões, porque a Constituição estabelece que um deputado federal, um senador, só pode ser preso no caso de flagrante delito por crime inafiançável. E mesmo nessa hipótese, em 24 horas, isso deve ser remetido ao Senado ou à Câmara. Essa é uma regra que foi prevista em 88, pensando lá atrás na questão de prisões políticas da ditadura. Não foi pensando, obviamente, na questão da corrupção que se alastrou, mas é uma regra estabelecida. Agora nós vamos analisar na quarta-feira se isso se estende ou não, em face do artigo 27 da Constituição, aos deputados estaduais. E já na quinta-feira, há uma outra questão importantíssima a ser analisada, das delações premiadas, ou agora chamadas colaborações premiadas, se a polícia pode ou não também estabelecer. Então, já nessa primeira semana, respondendo a sua questão, Pedro, nessa primeira semana já duas questões relevantíssimas. E o senhor acha que a polícia pode fazer delação premiada ou não? Isso eu vou dizer na quinta-feira no meu voto.
Eu entendo que é possível ou não, porque nós não podemos antecipar voto. É uma questão importante, a questão das delações. E eu continuo chamando de delação, porque, na verdade, quem passa a informação não é um colaborador. Quem passa a informação é um criminoso. Nós temos que continuar tendo isso em mente. O delator, ele é um criminoso. Ele só está fazendo o acordo com o Estado para poder se livrar de alguma coisa, diminuir sua pena. Nós tivemos um caso recente em que se quis tratar um criminoso delator como um colaborador, como alguém que queria auxiliar a justiça, e deu no que deu. O delator, antes de tudo, é um criminoso. A delação é importantíssima, porque consegue e possibilita que nós possamos prender os líderes das organizações criminosas, mas o delator é um criminoso. E o que está em questão é que a lei autoriza tanto o Ministério Público quanto a polícia a realizarem um acordo, que obviamente depois será ou não homologado pelo Judiciário. É uma questão importantíssima, porque há delações feitas pela polícia aguardando homologação. São 8h39, Band News TV, o canal 24 horas do Grupo Bandeirantes, também reproduzindo essa entrevista com o ministro Alexandre de Moraes. Ministro, quando o senhor chegou lá, o senhor recebeu os processos que estavam sob responsabilidade do ministro Teori Zavascki. Eram muitos, o ministro era rápido nas suas decisões. O que o senhor encontrou sobre a mesa? Veja, a própria estrutura da justiça no Brasil, isso precisa ser repensado, principalmente no Supremo Tribunal Federal, é uma estrutura que permite que tudo chegue ao Supremo Tribunal Federal. Eu assumi dia 22 de março, já no dia 23 tive minha primeira sessão, e aí no começo de abril já há uma ideia do nosso acervo, porque nos meses em que ficou a vaga aberta, não há distribuição. Logo que eu assumi, há essa compensação. Então, eu recebi em torno o acervo de 7.500 processos. Vejam, para o ouvinte, o telespectador também ter uma ideia, a Suprema Corte Americana ela julga em torno de 80 a 100 casos por ano. O Supremo Tribunal Federal julga em torno de 55 mil. Eu recebi com 7.500. A partir de março, já recebi desde então mais de 6 mil processos, só que já consegui hoje baixar o acervo. O acervo era 7.500, apesar dos 6 mil distribuídos, nós já estamos no gabinete com 4.900. Então, desses 7.500, além de toda a distribuição, já com 4.900, e espero baixar terminar o ano com menos de 4.500, dando prioridade, uma dupla prioridade para as questões mais importantes, de um primeiro foco, e para as questões mais antigas. Não é possível, por exemplo, que nós, por esse volume, por essa estrutura que precisa ser alterada, que nós julguemos casos que estão no Supremo, às vezes, há mais de 30 anos. É uma pergunta que tem que ser feita. Dá trabalho, mas não dá preocupação? Dá preocupação pela aceleração das decisões, das sentenças que têm que ser prolatadas, das decisões que têm que ser tomadas. Né? Exato. Recentemente, Salomão, nós julgamos uma questão indígena em que eu fiz questão de citar no voto o parecer do hoje ministro do Supremo Tribunal Federal Gilmar Mendes, de quando ele era procurador da República em 1985. A estrutura tem que ser alterada. Muito a imprensa, que às vezes critica o Supremo Tribunal Federal, às vezes com razão, às vezes, ao meu ver, sem razão, mas quando essa crítica vem, essa crítica é muito válida, porque a crítica é em relação à estrutura e se compara, às vezes, com a questão da Suprema Corte. O Pedro perguntou da questão do pedido de vista, do foro privilegiado. E às vezes se compara com a Suprema Corte dizendo, na Suprema Corte não existe pedido de vista. Lógico, na Suprema Corte, além de serem 80, 100 casos, o caso é discutido às vezes anos, ou às vezes meses, entre os ministros,
e só vai a público a decisão. Então não há essa necessidade. No Supremo, não. No Supremo, numa sessão de quarta-feira, ou de terça, quarta e quinta, são inúmeros processos e, às vezes, todos os ministros, logicamente, prepararam o seu voto, mas uma consideração, uma questão levantada da tribuna ou pelo outro ministro, acaba levando com que você tenha que refletir sobre o caso. Por isso que eu digo, há necessidade, a meu ver, não só o meu, outros colegas no Supremo também assim entendem, de se mudar a própria estrutura para que o Supremo possa, de uma maneira mais eficiente e mais rápida, produzir as suas decisões. O que o leigo não entende é isso. No julgamento do foro privilegiado já estava 8-0. O que mais precisava o ministro Dias Toffoli para ter convicção no seu voto se já seria um voto derrotado, voto vencido? Então, aí é a estrutura. Não necessariamente ele será um voto vencido, porque os ministros podem alterar o seu posicionamento até o final do julgamento. E isso ocorre muito no que acaba sendo chamado voto médio. O ministro Barroso, ele deu seu voto, foi acompanhado no dia 1º na verdade, no dia 31 de maio, ele deu seu voto, foi acompanhado por mais 3 ministros. Eu pedi vista, devolvi já logo em agosto, logo em setembro. Dei um voto divergente parcialmente. E o ministro Dias Toffoli sentiu a necessidade de analisar essa questão da divergência. E pode surgir um voto médio. É por isso que a estrutura acaba fazendo com que o Supremo Tribunal Federal, e essa é uma crítica antiga de vários ministros e de vários estudiosos do tema, a estrutura faz com que, às vezes, o Supremo, ao invés de um órgão colegiado, de debate colegiado, se torne 11 órgãos monocráticos, porque cada ministro vem com o seu voto sem uma discussão prévia. A discussão acaba acontecendo naquele momento, e naquele momento podem surgir novas dúvidas jurídicas. O órgão colegiado, a importância do órgão colegiado é exatamente essa, é você, como ministro, tentar convencer os seus pares, os seus colegas, do seu posicionamento. Senão fica uma mera somatória de votos, não haveria nem necessidade de ter uma sessão plenária. Cada um apresenta e faz a contabilidade. O ministro Dias Toffoli, ao verificar 2 posicionamentos parcialmente diferentes, ele pretende certamente trazer o seu voto para tentar equacionar ou ainda trazer uma nova solução. Senão, eu repito, bastaria que cada um apresentasse no computador o seu voto e fazer uma contagem aritmética. Mas fica uma impressão ruim, né? Porque se pode mudar o voto, há muitas conjecturas. Por que esse ministro mudou o voto? Nós estamos falando também, né, da questão da prisão em segunda instância. Parece que pode mudar. O senhor não participou, né, da prisão? Não, eu não participei nem do primeiro julgamento, dos 2 primeiros em habeas corpus, nem participei do segundo, que foi numa ação declaratória de constitucionalidade. Aí, por 6-5, se definiu a possibilidade já da execução provisória de prisão em segunda instância. Por que essa divisão? Em que livros estudam os ministros? Não são os mesmos livros? Não necessariamente são os mesmos livros, né? Mas é a mesma Constituição. Essa sua questão, Zé Paulo, é importantíssima, porque eu também, não é de agora, eu sempre defendi que o Supremo Tribunal Federal exerça um papel que lhe foi estabelecido pela Constituição, a primeira, lá atrás, a Constituição Republicana de 1891, da mesma forma que a Suprema Corte nos Estados Unidos tem, um papel de moderação, um papel moderador. Moderador entre os estados e a União, moderador entre o Executivo e o Legislativo e moderador de direitos fundamentais. O Supremo não pode querer ser o principal ator político, porque ele não é um tribunal político. Nessa questão da prisão em segunda instância, a relatoria é do ministro Marco Aurélio, que vai trazer o mérito da ação de controle concentrado, e aí vai ser definido, e uma vez definido, com efeitos vinculantes a todos. Mas já foi definido uma vez, né? Agora vai voltar... Não, na verdade, o que foi definido foi a
medida liminar dessa ação. Agora é o mérito. Certo. Uma vez definido o mérito, aí de um lado ou do outro, todos estão vinculados, inclusive o próprio Supremo Tribunal Federal. Ministro Alexandre, tanta polêmica sobre o foro privilegiado e, de repente, um foro privilegiado mais tranquilo e assegurado pelo ministro, seu colega Gilmar Mendes, ao Barata, que recebeu dele essa prebenda de terceiro habeas corpus. E aí vem a revelação de que ele é padrinho de casamento da filha do Barata. O senhor não acha esquisito? Por que a imprensa noticia insistentemente isso como um procedimento absolutamente antiético e que não deveria ser tomado? Eu sei que o senhor pode sentir escrúpulo de falar do colega, mas esse voto não é mesmo para causar essa surpresa, essa celeuma que está causando? Posso até dizer, essa repulsa? Veja, realmente eu não comento votos de colegas, nem atitudes de colegas. Aqui, nessa questão, o que eu diria é que não é um terceiro habeas corpus, ou um terceiro posicionamento. É o mesmo posicionamento para fazer cumprir o primeiro habeas corpus. Se a decisão é certa, correta ou não, eu nem participo da segunda turma, sou da primeira turma. A decisão final é sempre do órgão colegiado, que vai ter, se não a melhor decisão, mas a decisão final. Quem é o ministro dos ministros lá dentro do Supremo? É o Celso de Mello? É o Gilmar Mendes? Quem é que tem mais influência sobre os colegas? Não há ministro dos ministros, né? Aqui no Brasil, no Supremo Tribunal Federal, é uma característica também diversa da Suprema Corte. Na Suprema Corte americana, há uma preponderância do presidente da Suprema Corte, porque ele é presidente vitalício, ou seja, ele fica na presidência desde a nomeação pelo presidente da República até a sua aposentadoria ou a sua morte. E ele é que escolhe os relatores dos casos, quando ele faz parte da posição vencedora. Então, nós conhecemos na Suprema Corte a Corte de Marcha, a Corte de Warren, ou seja, a Corte pelo nome do presidente. No Supremo, a cada 2 anos, há um novo presidente e os processos são distribuídos aleatoriamente pelo computador, os casos importantes caem para todos os ministros, não há, logicamente, uma influência maior de um ou outro ministro. Logicamente, e foi citado o nome do ministro Celso de Mello, o ministro Celso de Mello é o decano do Supremo Tribunal Federal, está há 28 anos no Supremo Tribunal Federal. Eu, particularmente, tenho uma grande admiração e amizade por ele. Eu fui colega dele no Ministério Público do Estado de São Paulo, quando ele completou o jubileu de prata, 25 anos no Supremo Tribunal Federal. Até o Supremo me convidou como professor para escrever o artigo em homenagem a ele, pela história, pela cultura do ministro Celso. Todos realmente levam muito em conta os seus posicionamentos, mas assim como levam também o ministro Marco Aurélio, que está há 27 anos no Supremo. Não há a preponderância de um ou outro. Basta ver que várias decisões são por 6-5 e não necessariamente, como nos Estados Unidos, sempre os mesmos grupos, porque há posicionamentos diversos. Mas é um colegiado, e isso eu insisto, Zé Paulo e Salomão, Pedro, nós temos que evoluir para cada vez mais tornar o Supremo um pensamento colegiado, não só um órgão colegiado. Quando vemos um julgamento e as divergências que surgem ali na hora, é a primeira vez que isso está acontecendo? Antes não teve uma discussão? Exatamente. Essa é a grande diferença de outros tribunais, outras Supremas Cortes e principalmente a americana, que quando vai dar o seu posicionamento, os ministros já discutiram anteriormente. Aquele julgamento, quando se inicia, é a primeira vez em que há o debate entre os ministros. Por isso que às vezes demora, e se diz que demora muito. Nossa, até eu concordo, faz parte da nossa tradição romano-germânica portuguesa, nós às vezes falamos demais mesmo, né?
Eu falo por mim, isso acaba, né, o voto sendo longo, a necessidade de uma diminuição, mas, além disso, o debate surge naquela hora. Quando a gente fala em respeito, se tem alguém que se destaca e merece o respeito dos demais, a gente fala mais de uma posição reverencial. Por exemplo, alguém discutiria uma homenagem ao Nelson Hungria, como ao Celso de Mello, citado pelo ministro Alexandre, não é? Então, acredito que seja essa a razão da pergunta do Zé Paulo, que eu gostaria de fazer também. Não há alguém que merece essas referências? Sempre acontece no colegiado que um se destaque mais pela longevidade, pela posição, pelos votos luminosos. Veja, há ministros que são, eu diria, mais conflituosos com a imprensa, outros menos conflituosos com a imprensa, mas não há um que ao meu ver, até porque cada voto é um voto. Mas, logicamente, pelo posicionamento, pela própria personalidade de compor, o ministro Celso de Mello, como decano, sempre nas grandes questões, ele acaba, às vezes, até antecipando o seu voto. Temos duas mulheres lá. Uma é a presidente, a outra é a Rosa Weber. A presidente tem alguma influência no convívio dos ministros? Sem dúvida. Eu como assumi em março, eu não posso fazer comparação em relação a outras presidências, mas a ministra-presidente, a ministra Carmen Lúcia, não só pela questão de pauta, de estabelecimento de pauta, mas pela questão do convívio, pela questão de manter a harmonia entre o Supremo Tribunal Federal, que nós sabemos nem sempre é fácil no calor das questões debatidas. O próprio temperamento, nós brincamos com ela, o temperamento mineiro dela é muito importante nesse momento de crise no país. Ministro, o senhor deve estar acompanhando a discussão sobre a reforma da Previdência e deve ter contato aí com o projeto atual do governo, que sofreu algumas modificações para tentar ser aprovado ainda nesse ano. Há um esforço político grande, né, em torno disso. Os economistas escancaram as contas para mostrar a importância econômica dessa aprovação, mas imagino que alguns setores ficarão descontentes, como é natural e normal num assunto tão sensível desse. O senhor vislumbra algum problema que possa chegar ao Supremo se essa PEC viesse aprovada do jeito que está? Me parece que há o direito adquirido resguardado para os servidores públicos, né? Isso é um ponto que poderia lotar o Supremo Tribunal Federal com ações. Do jeito que está essa reforma, ela vai trazer algum problema jurídico para ser decidido pelo Supremo? Pedro, independentemente do texto que for aprovado, eu não tenho nenhuma dúvida que vai chegar ao Supremo Tribunal Federal, porque desde a emenda 20 de dezembro de 98, que foi a reforma previdenciária do governo Fernando Henrique, foi a primeira reforma previdenciária após a Constituição de 88, desde a emenda 20 até hoje, passando pela 41, todas as demais emendas, todas chegaram até o Supremo Tribunal Federal. Então, independentemente do texto, por isso que eu digo, resguardando ou não resguardando, sempre isso acaba judicializando, que a gente diz a judicialização da política. Uma questão tão relevante quanto a Previdência certamente vai chegar, eu não tenho nenhuma dúvida. Agora, é importante que o país realize uma reforma da Previdência. Isso é importante, porque senão nós não vamos ter dinheiro para pagar as aposentadorias. Eu cito, para não citar o exemplo de um outro, eu cito o meu exemplo quando ingressei no Ministério Público. Eu ingressei no Ministério Público em 91, eu tinha 22 anos. Eu já tinha tempo de trabalho, eu já trabalhava desde os 14 anos. Na época, pela legislação, eu poderia me aposentar com 30 anos de serviço. Então, com 44 anos e 10 meses, eu poderia me aposentar com tempo integral. Veja, eu achava, olhando individualmente, justo isso, para mim, naquela época. Agora, será que para o país
seria justo que alguém com 44 anos e 10 meses tivesse aposentadoria integral no teto, porque o Ministério Público, assim como a magistratura, são salários mais altos, e se eu eventualmente já estaria aposentado se não tivesse mudado a regra, será que seria justo para o país mais 40 anos, 30, 35, 40 anos? Sim, porque hoje a expectativa, o último dado, 75,8. Eu e o Zé Paulo, mais antigos aqui, discutíamos isso no caso dos coronéis da Polícia Militar. Tem um caso exemplar que o senhor conhece bem aqui, do coronel Carlos Alberto Camargo. Ele chegou ao posto máximo da Polícia Militar com 48 anos e precisou ir para a reserva. 5 anos como coronel aposenta. Agora até foi um projeto que eu já discutia no meu tempo de secretário de Segurança, junto com o atual secretário, o doutor Magno, que era o meu secretário adjunto, depois o governador enviou e aprovou, pelo menos o comandante-geral pode terminar esses 5 anos. Agora, a média de idade da Polícia Militar dos coronéis aposentados é em torno de 51, 52. Depois, voltando ao meu caso, veio a emenda 20, depois da emenda 41, eu me aposentaria com 56 anos. Isso não é nem aposentadoria. Também é muito novo. Uma aposentadoria integral. Óbvio que, eu volto a dizer aqui, individualmente, as pessoas acabam, e com razão, as pessoas acabam se sentindo prejudicadas. Estou na minha hora, né? Eu, Alexandre, poderia me aposentar com 44 anos e 10 meses. Mas não tem gente que julga isso uma expulsória? Já mudou para 56 e agora vai mudar de novo? Mas nós temos que pensar no conjunto. Por isso que eu defendia desde lá atrás, na emenda, eu escrevi até um livro sobre a reforma administrativa e a previdenciária, a emenda 19 e 20, que deveria ter sido mais dura do que foi, só que preservando mais a regra de transição. Nós já estaríamos com esse problema solucionado. O que ocorre, infelizmente, no Brasil, é que como a matéria previdenciária é uma matéria de combustão política muito grande, nós só fazemos remendos. E esses remendos sempre acabam sendo contestados juridicamente. O senhor entende, vai ser a minha última pergunta, que estamos precisando, no mínimo, de uma consolidação da Constituição de 88, já que mudar a Constituição vai ser muito difícil. Precisa ser convocada uma Assembleia Constituinte, uma consolidação, pelo menos. Porque não dá para acompanhar tantas emendas, né, ministro? Zé Paulo, essa questão que você coloca é importantíssima também. O ano que vem, dia 5 de outubro, então daqui 10 meses, nós vamos completar 30 anos de Constituição. É o maior período, isso é importante se destacar, porque às vezes nessa crise toda nós esquecemos, é o maior período de estabilidade democrática e de Estado de Direito desde o início da República. Só perde para a segunda regência em tempo, só que na segunda regência nós tivemos inúmeras rebeliões, massacres, ou seja, é o período mais democrático e que se respeita à Constituição no Brasil. Só que nós já tivemos, entre emendas e emendas à revisão, mais de 100 emendas. Eu entendo que não há necessidade de uma consolidação, como você disse, porque para o arcabouço jurídico já está consolidado. A necessidade da mudança de mentalidade. Não é alterando a Constituição só que nós vamos alterar o país. Eu cito sempre o exemplo de uma emenda que ampliou os direitos sociais corretamente, mas com isso se entendeu que iria resolver o problema de habitação, colocando o direito à moradia como um direito social. Veja, isso já faz parte da ideia de dignidade da pessoa humana, mas não é por colocar direito à moradia que as casas vão começar a brotar. Ou seja, eu digo enquanto país, nós temos que aplicar corretamente a Constituição, desde o município, do menor município até a União. Porque o maior litigante na justiça brasileira hoje é o poder público. Quem mais descumpre a Constituição e descumpre a legislação é o poder público. Então, nós temos que mudar a consciência
dos agentes políticos é de absoluto respeito à Constituição e cumprimento imediato às normas constitucionais. Agradecemos o ministro Alexandre de Moraes pela sua presença hoje aqui no Jornal da Bandeirante Gente, o ministro que parte agora para um compromisso aqui na capital paulista. Obrigado, ministro. Eu que agradeço, Zé Paulo, agradeço Salomão, Pedro. É um prazer sempre retornar aqui a Bandeirantes, a Rádio Bandeirantes, né, a Rede Bandeirantes de rádio e televisão, e estou sempre à disposição. Muito obrigado. Muito obrigado.